A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar aqui mais um sábado com você para juntos lermos a palavra do Senhor. Esperamos muito bem que você tenha tido uma semana abençoada, cheio da presença do Senhor, e neste fim de semana preparando-nos para os nossos cultos, não é? Queremos trazer ao nosso coração a passagem, a última parte do capítulo 49 do livro do profeta Jeremias. Nós já vimos que este capítulo 49 fala sobre diferentes nações, as quais Deus trouxe profecias contra essas nações. E hoje nós estaremos falando sobre a nação de Elão, ou seja, a profecia contra os elamitas. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 49, e do versículo 34 ao versículo 39, a qual a palavra do Senhor nos diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias. Nós vamos lembrar que Zedequias foi o último rei de Judá, o qual foi levado para o cativeiro, não é? Ele tentou fugir, tentou escapar juntamente com sua família. Entretanto, Nabucodonosor o tomou, vazou os seus olhos, matou seus filhos diante de si e o levou para o cativeiro da Babilônia. Portanto, esta foi a palavra que veio a parte do Senhor para este país chamado Elão no tempo do rei Zedequias. Diz assim o versículo 35: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que esta profecia sobre este país, não é? Esta que era um povo que ocupava o Planalto ao oriente, ao leste de Babilônia, uma área que hoje se encontra o sul do Irã, junto ao Golfo Pérsico. Nós vamos ver também que Elão, ele foi, não é? A pessoa de Elão foi filho de Sem, neto de Noé. Portanto, era um povo semita. E com isso nós vamos ver que este povo, eles perderam a sua independência para os assírios e tempos depois para a Babilônia. Na época de Nabucodonosor, nós vamos ver que todos esses reinos, como nós já falamos aqui, foram engolidos por este maior império chamado Babilônia. E com isso, né, os impérios que vieram depois subjugaram estas mesmas locais, estes mesmos países. E por isso, depois da Babilônia, nós vamos ver e lembrar que o Império Medo-Persa também subjugou esta área, sendo o Elão também parte deste império. Então, nós vamos ver que houve palavra do Senhor, entretanto, se eles tivessem se arrependido, com certeza teriam sido restaurados e teriam sido abençoados, como era e sempre é a palavra do Senhor. Nós vamos ver que não somente Isaías, Ezequiel, Jeremias proferiram profecias sobre Elão, e nós vamos ver que este país, por mais que eles fossem
muito fortes, muitos destros na guerra. A Bíblia nos fala no versículo 35 que diz o Senhor: eis que eu quebrarei o arco de Elão. Por quê? Porque este país, o seu exército, as pessoas, os homens, eles eram destros, arqueiros. Entretanto, Deus diz para ele que nem eles poderiam confiar no seu braço forte, nos seus arqueiros, para se defenderem diante do Deus Todo-Poderoso. Não existe potência grande, poderosa neste mundo que possa ir contra o braço do Senhor. Nós vamos ver isso repetindo-se muitas vezes na Bíblia Sagrada, desde o Egito até a Babilônia, até esses pequenos países, Roma, todos eles foram e são subjugados pelo braço do Senhor, aleluia. Entretanto, nós vamos ver também que em Atos capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver de que a Bíblia destaca uma representação do povo de Elão, dos elamitas, ali no tempo do dia de Pentecoste, quando havia ali 15 países representados, e Elão é um deles, os quais ouviram a mensagem do evangelho pelos apóstolos, aleluia. Nós vamos ver também que este lugar chamado Elão, a sua antiga capital, era chamada de Suzã ou Susiana, que foi não somente a antiga capital de Elão, e tempos mais tarde, 100 anos depois que os judeus haviam estado no cativeiro da Babilônia, passou também a ser a capital do Império Persa. E nós vamos lembrar muito bem da história da rainha Ester, que se encontrava em Suzã, e nela, ali foi quando deu-se a linda história, como Deus escolhe e como Deus coloca a Ester para ser rainha e representar o seu povo, defender o seu povo, guardar o seu povo no meio de uma população que estava ali em Suzã, aleluia. E então nós vamos ver que após o cativeiro, os 70 anos do cativeiro da Babilônia, houveram judeus que voltaram para Jerusalém, entretanto outros que ficaram também na Pérsia. Nós vamos ver que não somente Ester, nós vamos ver Neemias, que era copeiro do rei, dentro deste mesmo lugar, e nós vamos ver também a pessoa de Esdras. Então nós vamos ver essa história, né, sendo envolvida nestes lugares aonde Deus ele fala e Deus traz esta palavra, aleluia. Entretanto, nós vamos ver que essas profecias todas que Deus ele se refere no capítulo 49 eram condicionais, né? Deus queria que as pessoas se arrependessem, o indivíduo se arrependesse. Entretanto, não somente eles como indivíduo, como povo, entretanto, nós vamos ver que eles não se arrependeram. E por causa disso, porque eles não retornaram para Deus, nem Israel, nem os edomitas, nem os moabitas, nem os elamitas, nós vamos ver que o juízo de Deus cai sobre eles, aleluia. Por quê, meus queridos? Porque nós entendemos que o desejo do coração de Deus é que todos se arrependam. Nós vamos ver o exemplo disso quando Deus envia Jonas para Nínive, não é? Uma cidade da Síria. E quando ele chega ali e ele prega o evangelho e ele diz, olha, em 40 dias, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir este lugar. Entretanto, a Bíblia fala de que houve um arrependimento da parte do povo, da parte daqueles indivíduos daquela cidade que se arrependeram, e Deus não destruiu, não fez o que ele disse que iria fazer, porque eles se arrependeram. A mesma coisa haveria acontecido com todas essas nações, a mesma coisa haveria acontecido com Judá, com Israel, se eles houvessem se arrependido. Entretanto, eles não deixaram, não permitiram, não quebrantaram seu coração para deixar o Senhor entrar e para o Senhor provar a eles e tirar
todo o pecado que havia no coração daquelas nações. E por isso nós vamos ver o resultado de cada uma delas. Portanto, nós vamos ver que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Portanto, nós podemos saber e entender que ninguém, nada poderá ir contra o braço do nosso Senhor. Não existe lugares, não existe pessoas, não existe nações que sejam tão fortes que possam desafiar o nosso Deus, aleluia, porque todas essas que assim o fizeram caíram por terra, aleluia. Nós vamos ver que o próprio Deus fala para eles, dizendo que a Elão, a este povo que era tão destemido, que tinha arqueiros tão hábeis, tão destros, a Bíblia nos diz no versículo 37, o temor, eu farei com que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Eles vão ficar com medo, eles vão estremecer, eles vão cair, e eles caíram. E ele ainda diz, e porei o meu trono em Elão, assim, da mesma maneira que Deus havia falado para o Egito, no capítulo 43, versículo 10, dizendo que Nabucodonosor colocaria o seu trono naquele lugar, aonde os judeus haviam fugido, pensando que ali haveriam de ser protegidos, e Deus disse, o trono dele será colocado aqui, e assim o foi. Da mesma maneira com Elão, Deus ele disse, ele vai colocar o seu trono neste lugar, e o colocou, e Nabucodonosor e a Babilônia tomou a este povo, a estes descendentes de Elão, neto de Noé, aleluia, e nós vamos ver que hoje este país, Irã, é um dos grandes, mais temíveis inimigos de Israel, que busca, não é, tirar a eles da face do mapa. Entretanto, o nosso Deus é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que faz, é o Deus que levanta a sua mão, é o Deus que protege, porque ele prometeu, e quando Deus ele promete, quando Deus ele fala, ele não é o homem para que minta, ele vai proteger, ele vai estender seu braço forte, ele vai mudar tempos e governos e vai fazer milagres para poder cumprir a sua vontade para com o seu povo, não somente com Israel, mas com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós, para a glória do nome do Senhor. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que o Senhor Jesus possa dar a você um sábado, um domingo abençoado na presença do nosso Deus. E saiba e lembre-se que o nosso Deus tem as suas mãos estendidas, protegendo, buscando, consolando, guardando o seu povo, mas que nós possamos estar atentos à sua voz, à sua palavra, e que nós não possamos desafiar o nosso Deus de maneira nenhuma, porque nós não teríamos, se nações como esta, como é, e vamos ver no próximo sábado sobre a Babilônia, o que Deus trouxe contra eles, pessoas, nações que se levantaram, e o nosso Deus superou, abundou e fez o que lhe apraz muito mais, ele fará conosco. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.